Sabe aquela sensação de que a gente está correndo, correndo, mas não sai do lugar? Pois é, existe uma armadilha financeira que pega muito mais gente do que se imagina. E nessa análise a gente vai desvendar o que mantém as pessoas presas nesse ciclo e, o mais importante, né, como é que se liberta disso. Essa pergunta aqui, ela é um clássico, né? Chega o fim do mês e pronto, o dinheiro acabou antes. É aquela sensação de viver sempre no limite, parece com uma corda no pescoço, torcendo para não aparecer nenhum imprevisto. É frustrante, mas olha, entender de onde isso vem já é o primeiro grande passo para virar o jogo. E o mais impressionante é justamente isso. Virou normal. Parece que o padrão é esse mesmo, gastar tudo que entra. O ponto-chave aqui é entender que isso não é uma falha de caráter, uma falha pessoal. É um comportamento que se espalhou tanto que virou a norma. E quando a gente aceita isso como normal, a gente para de questionar, né? Fica preso. E isso nos leva direto para essa ideia aqui, a roda do rato financeiro. É aquele ciclo vicioso, sabe? A gente recebe o dinheiro, paga as contas e o dinheiro acaba. Sem conseguir guardar nada, sem avançar de verdade. E aí, muita gente pensa, precisa de uma planilha de Excel perfeita, controlar cada centavo. Mas olha, a armadilha não tá aí não. O buraco é mais embaixo. A questão não é cortar os pequenos gastos, mas sim mudar a mentalidade, o jeito fundamental como a gente enxerga o dinheiro na nossa vida. Então, tá. Se não é a planilha, por onde a gente começa a sair disso? Bom, tudo começa com a primeiríssima regra para ter um pouco mais de liberdade. E a regra é essa, simples assim: nunca gastar tudo que se ganha. Parece óbvio, né? Mas é aqui que o jogo começa a mudar. É a base de tudo. A ideia é criar um espacinho, uma folga, entre o que entra de dinheiro e o que sai. E é justamente nessa folguinha que a liberdade financeira começa a nascer. Certo, mas como é que se faz isso na prática? O conceito é: se pague primeiro. É isso mesmo. Antes de pagar qualquer boleto, qualquer conta, uma parte do dinheiro é separada. E não precisa ser muito, não. O importante é começar, mesmo que seja com, sei lá, 2, 5 reais. O valor no começo não importa. O que importa mesmo é criar o hábito na cabeça. Isso sim faz uma diferença gigantesca. Beleza, com esse hábito criado, a gente começa a olhar com mais atenção para onde o dinheiro está indo de verdade. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Não é naqueles gastinhos do dia a dia que todo mundo adora culpar. Sabe aquela história de corte o cafezinho para economizar? Então, a verdade é que esses pequenos gastos raramente são os grandes vilões. Claro, eles somam, óbvio, mas focar só neles é como tentar tirar água de um barco que está afundando com um copinho, sabe? Enquanto tem um rombo enorme no casco. O ponto crucial é este aqui. O que realmente quebra um orçamento são umas poucas e grandes decisões. Coisa de 2 ou 3, no máximo. São elas que definem o nosso padrão de vida e, consequentemente, a nossa saúde financeira. Vamos ver quais são? A primeira grande decisão, sem dúvida, é a moradia. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender uma coisa. O lugar onde se mora não define só o preço do aluguel, define o preço de tudo ao redor. O supermercado é mais caro, a padaria é mais cara, até o delivery, olha só a diferença de preço. São custos que vêm embutidos no CEP, e a gente nem sempre se dá conta disso. A segunda grande decisão, o veículo. E aqui a conta pode ser bem brutal. Financiar um carro novo, com juros, é quase como pegar por 2 carros no final das contas. É uma dívida que fica ali todo santo mês. Agora, olha a diferença quando se compra um bom carro usado à vista. É um gasto único. Acabou. Não tem parcela, não tem juros. O impacto disso no orçamento, no longo prazo, é gigante. E tem um terceiro ponto que é mais silencioso. São as saídas, os jantares fora, os pedidos de delivery. Uma vez ou outra, tudo bem, mas quando isso vira um ritual de todo fim de semana, essa conta pode ficar tão pesada quanto a do aluguel ou a do carro. É um ralo de dinheiro que a gente muitas vezes nem percebe. Ok, então já identificamos os grandes ralos de dinheiro: moradia, carro e às vezes o lazer. Mas a pergunta é: por que a gente toma essas decisões que custam tão caro? A resposta não está na calculadora, não. Está na nossa cabeça, na psicologia. Pensa bem, por que alguém escolheria morar num lugar que consome metade do salário? Ou comprar um carro que no fim vai custar o dobro? Tem alguma coisa por trás disso, uma força invisível que nos empurra para essas escolhas. E na maioria das vezes pode apostar que não é por necessidade. A verdadeira força por trás disso é o ego. Simples assim. É o desejo de ser aceito, de projetar uma imagem de sucesso, de não parecer que ficou para trás dos amigos, da família, sabe?
A gente pode chamar isso de gasto por ego. É basicamente quando compramos algo pensando mais no que os outros vão achar do que no valor que aquilo tem de verdade para a nossa vida. A plateia acaba sendo mais importante do que o ator principal. E a gente vê isso o tempo todo. É a pressão para ter o celular do ano, o carro da moda, para frequentar os lugares certos, vira uma competição silenciosa, onde o prêmio é a aceitação social e o custo é a nossa própria liberdade financeira. Olha que forte esse depoimento. A pessoa sentia vergonha no começo por não ter o que os outros talvez esperassem, mas aí veio a virada de chave. O que importa é o meu objetivo, não a opinião dos outros. Dominar o ego é isso, é ficar em paz com as próprias escolhas, independente do que se tem ou do que os outros vão pensar. E essa é, talvez, a maior mudança de perspectiva. Muita gente acha que economizar é se privar, é sofrimento, mas não é. Na verdade, economizar é comprar. Comprar o quê? Comprar segurança, comprar paz, a tranquilidade de saber que se um imprevisto acontecer, existe uma reserva. Isso não tem preço. Então, para fechar, fica essa reflexão. Uma pergunta para se fazer antes de qualquer grande decisão financeira. Essa escolha é para construir uma vida melhor para mim ou para construir uma imagem melhor para os outros? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, é o que define se a gente continua girando na roda ou se finalmente encontra o caminho para sair dela.